Olá, quinto ano! Estamos nós aqui para mais uma videoaula, né? E vamos falar hoje sobre um conteúdo de História de Goiás, tá bom? Está na página 32 da apostila de vocês, combinado? Então, nós vamos falar hoje sobre a exploração do ouro. Quando nós falamos sobre a exploração do ouro, nós tentamos entender como e por que os europeus começaram a colonizar a região, onde hoje é o estado de Goiás. E para isso é preciso também conhecermos melhor a cidade de Goiás. Uma cidade próxima a Goiânia, se eu não me engano, 141 quilômetros de Goiânia, né? Fica a cidade de Goiás, então é próxima a Goiânia. E lá na cidade de Goiás, essa cidade guarda importantes monumentos históricos do estado de Goiás. Professora, o que são monumentos históricos? Monumentos históricos é um título, aliás, monumento histórico, né? A cidade guarda monumentos históricos. E monumento histórico? O que é monumento histórico? É um título dado para definir um local, um objeto, uma construção, né? Devido à sua contribuição histórica, tá bom? Então, é preciso conhecer melhor, né? Conhecer melhor o estado e conhecer melhor a cidade. Então, vamos adiante. Quando nós falamos nos monumentos históricos na cidade de Goiás, na cidade de Goiás também tem a Casa de Câmara e Cadeia, que hoje, né, virou um monumento, é um monumento histórico. Então, a Casa de Câmara e Cadeia, na época dos colonizadores, os vereadores e os juízes trabalhavam no segundo andar, né? Então, os vereadores e os juízes trabalhavam no segundo andar, né? Era estilo um prédio público, né, que funcionava ali no segundo andar. No primeiro andar funcionava uma cadeia. Quando vocês forem fazer a leitura lá na sua apostila, vocês vão verificar que tem a ilustração da Casa de Câmara e Cadeia na página 32. Então, atualmente, a Casa de Câmara e Cadeia tornou-se um bonito museu, o Museu das Bandeiras, certo? Nele encontram-se muitos objetos da época da chegada dos colonos no Brasil, tá? Nas terras que hoje é o Brasil ou o estado de Goiás, tá bom? Muitos outros prédios da cidade de Goiás também são preservados, desde as suas construções, desde a época que foram construídos. Para conhecer a história da construção da cidade de Goiás e entender como aconteceu a colonização do atual estado de Goiás, é preciso que nós falamos das bandeiras, né? Professora, o que são bandeiras? Bandeiras são organizações particulares armadas, tá? E que adentraram Brasil adentro, entrou para dentro do território brasileiro, né, para explorar suas riquezas. Quando nós falamos das bandeiras, né, nós devemos lembrar, mas o que foram as bandeiras? Né? O que foram as bandeiras? Nós já falamos, né, o que é bandeira. Agora nós vamos falar o que foram, né? Então, por muito tempo, após a chegada dos portugueses às terras que atualmente formam o Brasil, somente a região próxima ao mar era explorada essas riquezas, né? Eles ficavam só por ali. Por quê? Porque era próximo ao mar, ou seja, no litoral, que se plantava a cana-de-açúcar, que era o que seria mais lucrativo na época, tá? Então, que foi a primeira riqueza, né? Que eles viram que poderia ter aqui no Brasil, né? Plantio da cana-de-açúcar. Então, eles exploravam essas terras próximas ao litoral e plantavam cana-de-açúcar porque o solo
era fértil para esse plantio. O solo próximo ao litoral era fértil para o plantio da cana-de-açúcar, né? Eu digo que era porque eu não sei se é tão fértil ainda nos dias de hoje, certo? Então, a cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo que abastecia toda a Europa e por isso o motivo de tanto lucro, né? Depois de muitos anos da chegada dos portugueses no interior do Brasil, começou a despertar o interesse dos colonizadores, que passaram a organizar grupos armados e explorar aquelas terras. E esses grupos armados eram as bandeiras, tá bom? Falando das bandeiras, expedições armadas, os seus componentes dariam o nome de bandeirantes, tá? Os componentes das bandeiras. E eles partiam em busca dessas riquezas. E as suas expedições, pessoal, eram expedições que faziam essas viagens, mas não eram viagens assim tão confortáveis igual as nossas no dia de hoje, né? As viagens das expedições, das bandeiras, eram viagens muito trabalhosas, muito dificultosas. Essa bandeira, por exemplo, uma das bandeiras mais importantes que entrou no território brasileiro, né, que entrou no território de Goiás, no caso, né, foi chefiada por Bartolomeu Bueno da Silva. Bartolomeu Bueno da Silva é conhecido também como Anhanguera, tá? E essa expedição, ela ficou 3 anos e meio no meio do mato. Então, eles ficavam ali no meio do mato, né? Com seus cavalos, as suas tropas, né? E nessa expedição, só para vocês terem uma ideia o quanto era sofrido, eles comeram um cavalo deles que morreu, né? Para não morrer de fome, tá? Então não eram viagens assim agradáveis, né? Não eram viagens que eram viagens confortáveis, certo? Então, apesar de toda essa dificuldade, eles não desistiam, jamais. Eram bravos, fortes, guerreiros e não desistiam, jamais. Essas viagens, essa captura dos indígenas era lucrativa também. Capturar os indígenas oferecia lucro a eles. Afinal, além de escravizá-los, eles ainda vendiam aos fazendeiros, né, esses indígenas, para que eles trabalhassem nas fazendas. O que os bandeirantes não sabiam, né, apesar de tudo isso, né, das suas expedições, eles ainda não tinham descoberto que havia algo muito mais precioso nas terras que é do estado de Goiás, né? Então, eles nem desconfiavam que existia, né? Foi nessas expedições, né? Foi durante as bandeiras que os exploradores descobriram que havia uma grande quantidade de um metal muito precioso, de um metal preciosíssimo nas terras que hoje é o atual território de Goiás. Esse metal se chama ouro, certo? Então, com essa descoberta, atrairiam muitas pessoas para essa região, tá bom? Então, a descoberta do ouro atrairiam pessoas, inúmeras pessoas para a região do atual estado de Goiás, tá? E esse conteúdo, nós vamos finalizá-lo aqui. Eu vou indicar para vocês um link, tá? Para vocês entenderem melhor tudo o que eu falei, tá? E entender melhor também o restante da unidade 3 até chegar na página 38, para que nós podemos realizar as nossas atividades, né? Ou para que nós possamos realizar as nossas atividades, tá bom? E finalizamos aqui esse conteúdo, né? Um beijo e até a próxima videoaula.